Então, esta lei que Satanás odeia, o que mais ele odeia, imaginemos as pessoas que dizem que a lei foi abolida. Ok, vamos, tá bom, a lei foi abolida. Deixa eu chegar na tua casa como casado e pegar na tua mulher e ir comigo. Qual é a lei que você vai utilizar para me julgar? Qual é a lei que vai me condenar que eu estou a cometer um pecado? Estás a observar? Se eu chegar para ti e fizermos um negócio e eu enganar-te, qual é a lei que você vai utilizar que eu cometi um pecado? Paulo fala isso, Tiago também fala isso. Mas o nosso problema está na má compreensão dos textos que Paulo escreveu. É só dizermos que Paulo, quando escrevia suas cartas aos seus irmãos que estavam dentro dessas comunidades, existiam só dois grupos. Os legalistas, os fanáticos legalistas, que usavam da lei e faziam da lei como meio de salvação, e os outros também, que nós chamamos de liberalistas, que achavam que não precisam observar nada, não precisam de lei nenhuma. A graça já é suficiente. A graça de Jesus já é suficiente, não precisa fazer mais nada. Paulo repreende esses dois pensamentos. Por isso que nós encontramos com a morte de Cristo acontecia aqui, com a lei cerimonial, cumpriu-se. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, toda a lei cerimonial que apontava a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi cumprida. Então já não precisávamos mais da lei cerimonial, porque Cristo, o Cordeiro, já morreu na cruz, não precisávamos mais disso. Daniel capítulo 9, versos 27, pode confirmar. Efésios capítulo 2, versos 15. E gostaria que o irmão lesse mesmo esses dois capítulos, por favor. Efésios capítulo 2, versos 15. É importante para os nossos ouvintes. Ok, Efésios 2, verso 15. Aqui. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Amém. Amém. Bem, em outras palavras, ali o Paulo está a falar o seguinte, está a falar para nós o seguinte. Devemos descodificar isso. A lei dos 10 mandamentos condenava o ser humano normal. A lei de Deus nos condena, porque nós somos pecadores. E pecado significa transgressão da lei. Nós somos pecadores por natureza. A lei condena-nos. Mas a lei cerimonial que apontava Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que vai nos resgatar da condenação desta lei moral de Deus, que foi transgredida lá no princípio, no Éden, pelos nossos pais, esta mesma lei que nos condena foi cumprida aonde? Na cruz do Calvário. Esta mesma lei moral que condenava e a lei cerimonial cumpriu-se. A lei cerimonial cumpriu-se aonde? Na cruz. E esta mesma lei, a lei moral dos 10 mandamentos que condenava o ser humano, também foi cumprida onde? Na cruz. Essas mesmas duas leis foram cumpridas todas elas aonde? Na cruz do Calvário, na pessoa de quem? De Jesus Cristo, o único ser que tinha o privilégio de guardar a lei de Deus sem transgredi-la. É o único ser que guardou a lei dos 10 mandamentos sem transgredi-la. Podemos ver isso a partir do rei Salomão, dizendo que nenhum ser humano que existe na terra, nenhum justo, nenhum sequer existe na terra. Todos nós somos pecadores, somos falhos, mas somente um, Jesus, é que guardou esta lei. Então a lei de Deus
cumpriu-se aonde? Na cruz, na pessoa de Jesus. Jesus morrendo, ele estava a cumprir a lei que condenava o ser humano. A lei que condenava o ser humano, que é a lei moral. E automaticamente também cumpriu a lei cerimonial lá na cruz como Salvador. E neste mesmo, formou-se o quê? Um só, graça. Na cruz do Calvário, a lei moral dos 10 mandamentos beijou-se com a graça. Houve um encontro. Então, é impossível o ser humano guardar a lei de Deus, a lei moral de Deus. Nós precisamos da graça de Jesus para guardarmos esta lei. Então, quando as pessoas dizem que devemos guardar a lei para ser salvo, é erro, é mentira. Paulo já repreendeu isso ao povo que vivia na época dele. Vamos ver mais Colossenses capítulo 2, versos 14. Ok, Colossenses 2, verso 14. 14. Aqui. Vamos lá. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. O que ele está a falar ali? A lei moral de Deus que condenava o ser humano, ok? Que condenava o ser humano, Jesus cumpriu quando ele estava na cruz do Calvário. Nós já não precisamos desta lei que nos condenava. Agora precisamos do quê? Da graça de Jesus para nos livrar da condenação desta lei. Dá para nos entendermos? E não somente. A lei cerimonial que apontava Jesus como um cordeiro também foi cumprida onde? Na cruz do Calvário. Por isso, quando Jesus morre, o cordeiro que estava na mão do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário naquela época, lá foge e o véu também se abre, dizendo que automaticamente a função deste santuário terminou. A função de todas as coisas que acontecem nesse santuário terrestre terminou, porque o cordeiro verdadeiro morreu na cruz do Calvário. Ele está a falar, a lei que condenava o ser humano, a lei moral de Deus que condenava o ser humano, Jesus cumpriu na cruz. Nós não precisamos dessa obrigação desta lei. Nós já não precisamos da obrigação desta lei. Nós agora precisamos da graça de Jesus para nos libertar da condenação e nos dar o poder para estarmos em harmonia com a sua vontade. É isso que o Paulo estava a falar para o povo de Israel naquela época, para o povo que vivia naquela época, para o povo para quem Paulo escreveu. Então, a Bíblia nos ensina que a lei cerimonial foi cumprida, mas a lei dos 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos continua. Por isso que Jesus, Mateus capítulo 5, verso 7, eles aceitam, Jesus fala que nenhum jota, nenhum tio será omitido até que tudo se cumpra. A lei moral de Deus é eterna. Em outras palavras, está a dizer, filho, a minha palavra que eu falo, existem palavras que se cumprem em tempo e existem palavras que não se cumprem em tempo. Existem nãos parciais e existem nãos absolutas. Os nãos absolutos que eu digo é eterno. Por exemplo, não matarás. É um não absoluto para todas as gerações. E um não temerás a quem Deus dirige a Josué, automaticamente ele está a falar como algo passageiro, está a falar diretamente para ele não está a falar para mim. Ele está a falar para Josué, não temas. Então aquele é pacífico, aquele não é pacífico. Não é para mim, é para Josué. Mas o não matarás é absoluto, é para mim também, para todas as gerações. É isso que nós devemos entender. Então Deus está a falar que a minha lei é eterna. Aquele que eu disse não absoluto é eterno, não muda. De acordo com o apóstolo Paulo, será que ele anulou a lei moral de Deus? Para nós entendermos essa pergunta, e que o próprio Paulo mesmo responde essa pergunta, vamos só descodificar as cartas que Paulo escrevia. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15, ele fala para nós, adverte-nos. Olha, cuidado, meus irmãos. Paulo, sendo um doutor
E não somente, ele também era filósofo. E ele tinha um conhecimento acima do normal. Ele escrevia cartas complicadas, utilizava linguagens cuidadas. Quando nós estamos a falar dos níveis de linguagem, nós falamos de cada nível tem a sua linguagem. Para a língua que todo mundo compreende, nós chamamos de linguagem corrente. Essa é a linguagem que nós estamos a utilizar neste momento. Mas se eu utilizar uma linguagem cuidada, é necessário utilizar o código para descodificar a minha fala. Você terá que buscar um dicionário de acordo com a minha área, para você descodificar o que eu estou a falar. É assim também que o Paulo utilizava linguagem cuidada, para o nível dele. Ele escrevia como se fosse para as pessoas do seu nível. Então, ele a escrever necessitava de pessoa para descodificar. Então, Pedro, compreendendo isso, escreveu: olha, meus irmãos, cuidado com os escritos do irmão Paulo, porque ele é muito sábio e ele utiliza linguagens tão difíceis e tão complicadas que muitos utilizam para a perdição de si mesmo. E ele ensina a outras pessoas também para a perdição. Mas tenham cuidado com os escritos do irmão Paulo. É Pedro advertir para nós. Então, Paulo, ao escrever as suas cartas primeiro aos Gálatas, conforme nós estamos primeiro aos Romanos, aos Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, todas essas cartas você observa que tem o mesmo pensamento, tem o mesmo teor. Escrevia para dois grupos, e esses dois grupos tinham dois extremos diferentes. Esses dois extremos diferentes, dentro dessas comunidades existiam judeus que tinham pensamento da cultura judeia, que observavam tudo para ele lei. Por isso que eles estabeleceram as 60 leis, de acordo com o mandamento, 60 leis para todo mundo obedecer. Ninguém podia cuspir no dia do sábado na terra. Todos eram mandamentos que eles estabeleceram. Então achavam, até por serem tão legalistas, eles rejeitaram o autor da lei moral de Deus. Rejeitaram Jesus como autor da lei por causa do extremismo à observância da lei. Achavam que observando a lei seriam salvos. Este é o pensamento negativo de um grupo que estava dentro dessas igrejas a quem Paulo dirigia. E outro grupo dos gentios, nós somos gentios, que fomos ensinados de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar da condenação da lei. Então, também pensavam, uns também que eram extremistas pensavam, nós não precisamos de lei, só precisamos da graça. Nós não precisamos da graça e não precisamos de lei para sermos salvos. Nós já somos salvos pela graça e não precisamos mais de nada. Não precisamos mais de lei para nada. Ele dizia não. Repreendia aos judeus. Olha, pela lei ninguém será justificado. Pela observância da lei ninguém será salvo. E também dizia para os extremistas, outros extremistas, olha, a salvação sim é pela graça, mas você é salvo pela graça para obedecer à vontade de Deus. Você não pode anular a lei moral de Deus por causa da graça, porque a graça não anula a lei. Ao contrário, a graça cumpre a lei. É isso que nos ensina. Por isso que Paulo fala. Para nós confirmarmos isso, vamos ler capítulo 8. Vamos ler capítulo 3 de Romanos, versos 31. Ok, vamos lá. Capítulo 3, versículo 31. Anulamos, Certo. pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Esse pensamento, ele está falando agora para os gentios. Meus amigos, ele começa a repreender, o capítulo todo começa a repreender o pensamento negativo dos judeus. Observa que todo o capítulo ele vai repreendendo os judeus que estavam dentro da comunidade da igreja em Roma. O capítulo todo começa a repreendê-los. E depois, por último, ele agora fala também, se dirige aos gentios, aos romanos que estavam dentro dessa comunidade. Olha, vocês não se apegam nos meus argumentos, que estou a repreender os irmãos judeus que estavam ali. Agora, para vocês, vocês acham que a graça anula a lei? Não, de maneira nenhuma.
A graça nos dá o poder de guardarmos a lei. É isso aí. A graça nos capacita, nos dá o poder que nós não temos para andarmos em harmonia com a vontade de Deus. A palavra de Deus é lei para o crente cristão fiel a Deus. Agora vamos mais, Romanos capítulo 7, versos 12. Vamos ouvir o que Paulo fala. Romanos capítulo 7, 12. Certo? Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Amém. Amém. Nós acabamos de ver que a Bíblia fala para nós. Antes disso até, vamos só ler 7:7. Romanos 7:7. Ok. Perfeito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Automaticamente, Paulo estava a falar agora nesse momento para os gentios. Meus irmãos, você que estava a falar que a lei foi anulada, a lei já não existe. Não, não fala assim. A graça não anulou a lei. Porque se eu que estou aqui convosco, se a lei não me dissesse, não cobiçarás a coisa do teu próximo, não desejar do sentido negativo a coisa do outro para mim, eu não saberia o que é o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Como é que eu vou saber o que é o pecado se a lei não me dizer o que é que não deve fazer? Se eu roubar e não houver lei, não há nada que vai me condenar. Diga-me alguma coisa, eu roubei, mas qual é a lei que vai me condenar que eu roubei? Então tem que existir uma lei que vai me dizer não roubarás. Para quando eu roubar, dizer que a lei te condenou. É isso que o Paulo está a falar agora aos gentios, aos romanos que estavam dentro, aos gentios romanos que se converteram ao cristianismo, que observavam que eram o quê? Guardador, que eram seguidores de Jesus nesta comunidade que estava em Roma. Observa que os capítulos, eu amo esse capítulo, capítulo 5, 6, 7, ele fala, repreende os dois grupos. Repreende os dois grupos. Esse capítulo, no verso 7, ele especifica, filhos, vocês estão a dizer que a lei já foi anulada, então como é que eu vou saber? Não roubarás, se a lei não me dizer não podes roubar. Como é que eu vou saber não matarás? Como é que eu vou saber se matar é erro, se a lei não me dizer não matarás? Como é que eu vou saber na lei, numa constituição, numa nação, sempre que você viaja para uma nação, és obrigado a saber os teus direitos, os teus deveres. O que você deve cumprir, o que você não deve cumprir, o que você deve fazer. Para quando você chegar lá, saber quais são os teus deveres, os teus direitos. Então, primeira coisa é a Constituição do país, para você observar o que eles não gostam, o que o governo desse país não gosta que eu faça. É saber a lei, saber os teus direitos e depois saberes também os teus deveres. É isso que Paulo está a falar. Cada país, cada casa tinha suas leis a serem cumpridas. Então você não pode chegar numa casa e dizer, não, eu vou fazer desfazer. Não, aquela casa tem lei. Então Deus também morreu na cruz do Calvário para restabelecer a sua lei. A lei continua. Então nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Mas, será que Deus permite mudança na sua lei? Na lei moral de Deus? Vamos ouvir Apocalipse capítulo 22. Isso é estudo bíblico. Estudo bíblico é tirar um capítulo, mais capítulo, versículo, mais versículo. Por isso que é estudo bíblico, não é pregação. É estudo bíblico. Ok. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Ok. É um pouco aqui e um pouco aqui, né? É, como a gente estudou no primeiro estudo. Vamos lá, capítulo Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus
lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Amém. Bem, para mim, como crente, a palavra de Deus para mim é lei. A palavra daquele que tem a moral absoluta é lei, porque ele é que cria as leis. Ele é o legislador do universo. Se ele é o criador da lei, ele tem o poder. Ele tem o poder absoluto de dizer o que deve fazer, o que não deve fazer. Ninguém pode julgá-lo. Essa é a questão. O que ele disse é lei. A palavra dele é lei absoluta. Por isso, nós acabamos de ver que a palavra dele não muda. A sua lei moral não muda. Então vamos lá mais. Vamos ouvir o que a Bíblia fala para nós, o que aconteceria com a lei moral de Deus. O que Lúcifer, Satanás, usando os seres humanos para fazer o quê? Abolir a lei. O que vamos ouvir? Daniel capítulo 8, versos 12. Ok. 8, 12. Daniel capítulo 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra toda a verdade e o que fez prosperou. Amém. Vamos ler mais o capítulo 7, 25. 7, 25. Vamos gravar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Muito obrigado. Nós acabamos de ler, estamos a falar de um sistema, isso é história. Agora vamos sair da Bíblia, vamos dentro da história universal. O que Daniel está a falar no capítulo que acabamos de ler, 8, 12 e 7, 25, isso é história, nós encontramos na história universal. A igreja apostólica, aquela igreja quem Jesus fundou com os apóstolos, essa mesma igreja que foi desenvolvida pelos apóstolos, esta mesma igreja que depois de muito tempo de todos os apóstolos morrerem, os pais da igreja começaram a conservar, os pais da igreja, diante da história, esta mesma igreja tornou-se a Igreja Apostólica Romana. E mais tarde, esta mesma Igreja Apostólica Romana transforma-se na Igreja Apostólica, transforma-se na Igreja Católica Romana Apostólica. É isso aí. Então, esta mesma igreja sofreu alterações por causa dos líderes que surgiram na história. Isto é história universal, está registrado na história universal. Acerca da história da igreja cristã. Os pais fundadores desta igreja, os pais conservadores desta igreja. Até a conservação da Bíblia também está histórico. A Bíblia, para chegar até nós, é um milagre da parte de Deus, por causa também desses homens. Então, vamos lá ouvir que este mesmo sistema que Daniel aqui fala, este mesmo sistema religioso, essa igreja nós podemos já encontrar a partir vamos já diretamente, no concílio que aconteceu em Minneapolis. Isto é no dia 7 de março do ano 321. Havia um concílio da lei. Até aquele momento, até aquela época, existia 2 grupos. Existia um grupo específico que guardavam a lei a quem Deus estabeleceu, a lei da Igreja Apostólica, observar o sábado como dia do Senhor. Mas quando chega no dia 7 de março,
do ano 321. Busquem esta história desse concílio. O que aconteceu neste dia? O imperador de Constantino, esse é chamado de a primeira lei dominical, a primeira lei mundial dominical, em que o imperador estabeleceu uma lei para que todo mundo guardasse o Sunday, o dia venerável ao Deus Sol, conforme nós encontramos em Ezequiel capítulo 8, verso 16. Que este dia já era observado, já era adorado antes mesmo da vinda de Jesus. O povo já guardava o primeiro dia da semana como dia da adoração ao Deus Sol. Ok? Você pode encontrar isso na história. Isto é história. Eu estudei isso na história, na academia. Então, isso não é novidade para os acadêmicos. E, principalmente, para os satanistas, isso não é novidade. Eles conhecem isso na palma da mão. Conhecem a história na palma da mão. Quando eles veem os líderes religiosos, eles têm compaixão. E eles dizem, esses são como nós. E são pior que nós, porque nós sabemos. E eles sabem e eles não observam. É nesse sentido, neste dia, o Constantino estabeleceu uma lei mundial do seu reino para que todos observassem o primeiro dia da semana de forma obrigatória. E ele deu o nome Sunday, domingo, em nome de alguém. Sunday, dia venerável do sol, dia do sol. Um dia que já era adorado antes mesmo da existência deles, antes mesmo da vinda de Jesus na Terra. Já era observado. Então é um dia já observado por todos aqueles que adoravam o Deus Sol. Mas existia ainda um grupo observador da lei de Deus, mesmo naquela época. E ele disse, já não quero mais ninguém observar o sétimo dia da semana. Param com isso. Adorem o Deus que eu adoro, o meu Deus Sol. E ali aconteceu. Mas mediante a história, nós encontramos, e ele também usou o líder da igreja, na época, igreja que? A igreja católica romana, que é mesmo a igreja apostólica, que se transformou em igreja católica romana. Por isso, que é homenagem sempre ao quê? Eles fazem homenagem a Pedro, como fundador, o quê? O primeiro líder desta igreja. Mas eles saíram dos fundamentos, como Paulo mesmo menciona, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. O que esse poder vai fazer? Terá aparência de piedade, mas todavia vai fazer o quê? Vai fazer tudo contrário à vontade de quem? De Deus. E ele vai se sentar no lugar, no trono de Deus, fazendo-se de quê? De Deus, também querendo adoração. No princípio do que nós estamos a falar do grande conflito, da observância da lei, quem queria ser adorado? Satanás, Lúcifer. Criou um grupo também que quer ser adorado. E acha que ele não se alia a alguém. Ele uma vez chegou a Jesus e disse, olha, Jesus, adora a mim, prostra-te de joelho. Se você se prostrar de joelho, eu vou dar todo este mundo, todos esses tronos, todo esse mundo me pertence. Mas se você se ajoelhar, eu vou dar todo o poder. E você vai ser dono de tudo isso. Eu vou te dar o poder para você gerir isso. Você acha que essa tentação não fez aos homens? Ele faz aos homens. E ele fez a um homem. E ele fez a um poder. Não nós chamamos um homem, chamamos sistema religioso. É um sistema político religioso que também quer ser adorado. E quem está por trás desse sistema é Lúcifer. É Lúcifer que trabalha por trás. Isso não é novidade para o satanista. Não posso descodificar aqui. A primeira sociedade secreta mais satânica que está acima de todas as sociedades secretas, de todas as sociedades, está dentro desse sistema religioso. E o cabeça principal desse sistema fala diretamente com Lúcifer. Eu falo com categoria porque eu conheço, e estava lá. Eu conheço o local, eu conheço a pessoa, eu conheço o sistema, eu conheço as pessoas que lá entram, porque a pessoa passa, é o sistema. O que está se falar aqui é o sistema falso de adoração que Satanás estabeleceu através dos seres humanos, desse sistema, desta igreja. Isso é história. Isto é história. Os satanistas riem,
Os satanistas riem para nós, que dissemos somos crentes, mas não obedecemos o que a lei de Deus fala para nós. Nós dissemos somos filhos, mas somos filhos desobedientes. E nos aliamos a Ele de forma inocente. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não toma em conta o nosso tempo de ignorância. Deus não nos julga pelo aquilo que nós não sabemos, nem nunca ouvimos. Então, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Esse mesmo sistema falso que Daniel fala ali, mudou a lei. Atualmente, qual é o calendário? O calendário que nós seguimos é gregoriano. Nós seguimos o calendário grego-romano. Gregoriano era o Papa na época, que faz parte desse sistema. E o romano é o sistema político da época. Juntando o poder político e o poder religioso da época, criou-se o calendário que chamamos calendário grego-romano. Domingo, segunda, terça, quarta, para os falantes de outras línguas. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, todos esses dias, eles estabeleceram como dias veneráveis, como dias de feira para nós falantes de língua portuguesa. E os dias de semana, eles nomearam para os deuses, como sétimo dia, Saturday. Eles nomearam a esse dia para adoração ao quê? Ao deus Saturno. Por isso, muitos pastores, líderes religiosos, americanos e não só falantes da língua inglesa, eles preferem falar de Sabbath Day. Sabbath Day, dia sagrado de Deus. Eles não falam Saturday. Saturday, eu falo como Saturday, como dia da semana normal, como eles nomearam. Saturday é dia venerável ao quê? Ao deus Saturno, ao satélite, a satélite Saturno. Eles adoravam também Saturno. Por isso que cada dia eles davam um dia para adoração ao quê? Aos seus deuses. E o calendário eles mudaram. Primeiro dia da semana, quando você é um funcionário, o primeiro dia da semana para você começar a trabalhar é o quê? É o segundo dia da semana. Você sabia disso? Na tua consciência, o primeiro dia da semana é segunda-feira. Até para os nossos irmãos falantes da língua francesa, a semana começa a ser contada a partir de segunda-feira. Não é isso. A semana para ele começa já no lundi. Lundi. Ele começa já na segunda-feira. E termina onde? No vendredi. Termina no quê? No domingo, que é o primeiro dia da semana. Trocaram. Isso está na nossa mente ou não está? Mas Deus criou 6 dias de semana. A Bíblia menciona, de Gênesis até o Apocalipse, menciona primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Isso que a Bíblia menciona. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, certo? Mas ele não disse que deve se adorar a Deus no primeiro dia da semana. Vamos às origens. É o sétimo dia. Vamos no final. É o sétimo dia. Apocalipse fala, é no sétimo dia. Leia Apocalipse capítulo 14, versos 7. Ele menciona, o anjo chama a atenção a todos, moradores, habitantes da terra. Adorai a Deus, o Criador dos céus e da terra. Automaticamente ele está nos mencionando, vamos ao Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Vamos ao Gênesis capítulo 2. Esse Deus a quem nós devemos adorar é o anjo a chamar a atenção para todos os habitantes da terra. Mas outro anjo também diz, não, você não deve adorar aquele dia. Você não deve adorar o Deus daquele dia. Você deve me adorar a mim. Eu estabeleci também um dia. Eu estabeleci também uma lei. No concílio de Niceia, de acordo com a nossa história cristã, o que aconteceu no concílio de Niceia? Onde depois de surgir tantos reformadores, nossos irmãos que começaram a se rebelar contra o falso sistema, dizendo, não, eu discordo, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não devemos pagar nada. Dentre elas está o Martin Luther, muito famoso. Está o John Wesley, fundador da Igreja Metodista. John Wesley. Temos o Martin Luther,
que é o fundador dos luteranos também, alemão. Temos os reformadores, vários reformadores, William Tyndale, como aquele que escreveu a Bíblia, que hoje chamamos de versão King James, e não só, vários reformadores, como John Huss, Jerônimo, todos esses reformadores. A história resiste-nos que eles foram contra o sistema da igreja na época. Nós não queremos esse sistema. Então, eles, nesse concílio de Niceia, eles estabeleceram o sistema desta igreja, estabeleceu uma lei dizendo, olha, na verdade, se vocês querem ser observadores, guardadores de toda a escritura, você tem que se tornar como judeus. Automaticamente está a falar que você tem que ser observador do quê? Do sábado. Se vocês observarem o primeiro dia que eu estabeleci, está lá, nesse concílio, está lá, e o próprio Papa falar, está lá, registrado. Não são minhas palavras, está lá. Quem lá vai encontrar exatamente como está. E quem no catecismo, onde está, por que nós guardamos o domingo? O próprio escritor, que é o Papa, fala, por razão nossa própria, pela nossa própria autoria, nós estabelecemos no mundo inteiro, o primeiro dia da semana pertence a nós. É nosso. Todos aqueles que observam este dia automaticamente são nossos filhos. E se vocês são nossos filhos, não falem mais nada. Está lá no Concílio de Niceia. Lá, vai lá, leia o que aconteceu nesse Concílio de Niceia. Comprove. E o próprio sistema atualmente, que hoje nós chamamos, são os transgressores da lei de Deus. O Apocalipse fala-nos de como o conflito terminou e como o conflito começou e como vai terminar. O conflito terminou com a lei, com a observância da lei, entre desobedecer ou observar. E também vai terminar o grande conflito entre bem e o mal, vai terminar. Creia ou não, isso não depende de mim nem de ti. Está lá registrado em Apocalipse capítulo 13. Como vai terminar? Entre os observadores da lei, observador da lei moral de Deus, Deus Altíssimo, e aqueles adoradores do falso sistema de adoração que a Bíblia menciona como a segunda besta. De que lado você quer fazer parte? Apocalipse capítulo 12, verso 17, fala-nos de que no final, Satanás, pelo falso sistema de adoração, ele vai perseguir os descendentes da mulher, aqueles que observam os mandamentos de Deus, aqueles que estão em harmonia com os princípios de Deus e têm o testemunho de Jesus, esses serão perseguidos até a morte, diz ali o Apocalipse. E o Apocalipse 13 fala do grande conflito, como vai terminar. De que lado você quer estar? A lei. Vamos terminar com a leitura de Efésios capítulo 8, versos 12. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Por favor, irmão, leia só. Ok. Efésios 8. Não, 2. Efésios? 2, 8 a 10. Sim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de você, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Amém. Deus explica. Aí Paulo está a explicar para os gentios que somos nós, que acreditamos que nós não precisamos da graça, não precisamos de lei para sermos salvos. Nós já somos salvos pela graça e não precisamos de nada. Mas Paulo agora fala para nós, por quanto pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. É o seguinte, graça é graça. Graça você não precisa fazer nada. Graça é graça. A salvação nos deram. É de graça, é simplesmente aceitar. Então, Paulo aqui está a falar que a graça é a ação de Deus. E para nós aceitarmos essa ação de Deus, nós precisamos de fé. A fé é a reação do ser humano ao aceitar a ação de Deus.
A fé é o meio que nos permite o quê? Aceitarmos a salvação. Eu aceito a salvação mesmo não vendo quem? Jesus. Você não está vendo Jesus, você nunca viu Jesus. Mas você aceita a salvação pela fé. Como é que é fé? Convicção. Você não vê, mas tens a certeza. Você não vê, mas tens a certeza pelo que ele fez e ele faz na tua vida. Não é porque te disseram, mas porque você tem prova, tem evidências. A tua vida evidencia de que a graça de Deus está em ti. As ações de Deus demonstram-se em ti. E isso você aceita estas ações de Deus na tua vida pela fé. Então você aceita. Nós aceitamos a salvação pela fé. Isso não vem de nós, porque ser humano por natureza é mau. Nós somos imundos. Nós odiamos o mal, odiamos o bem. Nós amamos o mal. A maldade faz parte da nossa natureza. É impossível o ser humano por si mesmo ser salvo. É impossível o ser humano guardar a lei, porque a lei condena o ser humano. Isso que estamos a falar. Isso que a Bíblia está a falar. Mas nós somos salvos da condenação. É assim que a Bíblia fala. Nós somos imundos. E toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então nós somos salvos pela graça. Deus nos tira da imundícia e nos purifica, nos lava. A lei funciona simplesmente como um espelho, como diz Tiago. A lei é como um espelho. Quando você vai a um espelho, você está sujo neste lado. O espelho só vai te orientar, olha, você está sujo aqui, mas o espelho não vai limpar você. Ele vai te dirigir aonde? A água. Vai na água, vai se lavar aqui nesse lado. É aqui onde está sujo. Pega a água e lava aqui. Se é com sabão, água e sabão, lava e você vai ficar limpo. Assim é a função da lei. A lei simplesmente nos orienta. A lei orienta o ser humano e dirige-nos a quem? A Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imaginemos, talvez você tenha peso de consciência, você cometeu um pecado, você transgrediu a lei de Deus, a tua consciência está a te condenar. A lei vai te dizer assim, filho, não preciso mais, a lei vai te condenar. Mas olha, tem alguém que observou a lei, e esse alguém, a sua graça, pode salvar você da condenação da lei. Pode te livrar do peso da consciência que você tem. Talvez você mentiu a alguém, você roubou alguém, você o adulterou, e o peso da consciência está a te pesar, está a te condenar. Então, ali vem a graça. Agora o Espírito Santo vai te dizer, não se preocupe com a lei que você quebrou. Vai a Jesus. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, aí fala de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor. São João 2, 1 de João 2, 1, aí fala Jesus como nosso advogado. Você pecou? Não se preocupe. Temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Então a lei condena-nos. A lei nos dirige a Jesus. E Jesus nos salva da condenação da lei. Isso que a Bíblia agora aqui está a falar. Nós somos salvos pela graça. A graça é um dom de Deus. A graça é um favor de Deus, não vem de nós. Nós somos imundos. A nossa natureza é carnal, condenado para o mal. Nós amamos fazer o mal. E nós não amamos o bem. E diz, não vem por intermédio das nossas obras. Há um sistema falso de adoração que ensina que a salvação é pelas obras. Nós devemos observar a lei, devemos ser bondosos. Em nós não existe coisa boa. Em nós só existe malignidade. Jesus compara-nos como sepultura caiada. Nós somos sepultura caiada, que aparentemente parecemos bons, mas dentro de nós estamos cheios de imundícia. E nós somos quê? Cadáveres. Somos semelhantes a ossos secos, que precisamos do quê? Do sopro de Deus para nos tornarmos de novamente vivos. Então, quem é eu para dizer que sou guardador da lei? Estou a me mentir a mim mesmo. Ninguém se orgulha dizendo que eu sou observador da lei como os judeus faziam. Ninguém. Nós somos salvos pela graça. E ali vem, pois somos criação de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal,
Jesus transforma a nossa natureza, transforma o nosso coração, tira o coração de pedra da nossa carne, como está Ezequiel, capítulo 36, versos 25. Eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de quê? De carne. Isso que a Bíblia fala para nós. Então, quando nos encontramos com Jesus, automaticamente o que acontece? Deus retira de nós o coração de pedra, o coração carnal, o coração maligno, cheio de iniquidade, cheio de pecado, cheio de adultério, cheio de todas as coisas negativas, e nos dá um coração bondoso, um coração que nos ajuda a fazermos o quê? O bem. Isso é a nova criação. Vivo eu, vivo não mais eu, diz Paulo, vivo não mais eu, mas agora Cristo que vive em mim é que faz as coisas por mim. Vivo não mais eu. A vida que agora vivo, vivo-a em Cristo Jesus, o meu Salvador, não mais eu, mas agora é Cristo a viver em mim. Agora já sou nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. E se é nova criatura, agora vai fazer o quê? Realizar a obra que Jesus ordena. Ele agora vai nos dizer, vamos obedecer o que é que Jesus quer que nós vivamos. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Se você furtava, diz Colossenses 2, se você furtava, já não furte mais, diz a palavra de Deus. Se você furtava, mentia, agora quando você se encontra com Jesus, Jesus vai falar, filho, já não pode furtar, já não pode roubar, agora viva em harmonia com a minha vontade, porque eu não roubo, você também não pode roubar. É só isso. Então, a salvação é pela graça. Ali está. Nós não pregamos leis. Nós não pregamos salvação pela lei. Nós pregamos salvação pela graça. E não pela lei. Nós somos salvos da condenação da lei para observarmos a lei. É isso aí. Então, que Deus nos abençoe. Se essa é a tua vontade, ser amigo de Jesus, e observar de acordo à ordem que ele ordena. Se você me amar, guardarei os meus quê? Os meus mandamentos. São João 15, versos 10. Se vocês me amarem, guardarei os meus mandamentos. Vós sereis meus amigos. Se obedecerdes os que eu vos ordeno. De São João 15. Começando em versos 10 para frente, é Jesus a falar para nós. Então, se essa é a tua vontade, escolher ser observador e seguidor da ordem de Deus, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nós somos pecadores. E sendo pecadores, nós estamos destituídos da sua graça, destituídos da sua lei, Senhor. A sua lei nos condena. A sua lei moral nos condena porque nós somos pecadores. Nós roubamos não porque nós queremos roubar, mas porque a nossa natureza é roubar. Nós amamos roubar. Nós não mentimos porque queremos mentir. Nós mentimos porque isso é da nossa natureza. Mentir faz parte da nossa natureza. Nós somos mentirosos porque a nossa natureza pecaminosa é inclinada para o mal. É impossível por nós mesmos sairmos da condenação da lei. É impossível sair por nós mesmos, sairmos da nossa natureza pecaminosa, como a tua palavra fala para nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Nem verdade pode ser. Ajude-nos, Pai. Mas o Senhor fala-nos ali que o Espírito Santo vivifica-nos através de Jesus, nosso Senhor. Salve-nos para o teu reino. Perdoa-nos, Pai, porque nós nascemos em iniquidade. E em iniquidades nós fomos formados. Rogamos ao Senhor Jesus Cristo que cria em nós, segundo a tua vontade, corações mansos e humildes, semelhantes ao do Senhor Jesus. E escreva a sua lei na tábua dos nossos corações. E nos conceda o Espírito Santo para que possa nos ajudar a estarmos em harmonia com a tua luz, com a tua vontade. Lhe rogamos em nome de Jesus, seja feita a sua vontade. Amém. 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 Deus seja louvado.
Uau, foi um estudo extenso que vocês viram aí, né? Mas foi um estudo que relatou do início até o fim, um Exato. pouco antes de Gênesis e foi até os nossos dias aqui. Então foi um estudo muito, Até o muito. futuro, na verdade, até a volta de Jesus. Exato. Foi tudo muito profundo aí. Obrigado mesmo, irmão Gabriel, pelo estudo muito, muito bom. E sempre se baseando na Bíblia, o mais importante. Amém, amém, amém. Amém. E para você que está nos acompanhando, não esqueça depois de preencher o formulário com o estudo de hoje, Tem umas né? perguntas lá, é só você responder São de acordo com os perguntas textos bíblicos. feitas aqui. Só Isso. queremos acompanhar Algo bem todos que simples. estão estudando junto. E se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários que nós vamos estar ajudando a esclarecer e algumas outras a gente vai trazer para o Gabriel responder também. Exatamente. E é isso. Eu espero vocês no próximo estudo aqui no canal, que também será um tema bem interessante. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui, né? Até a próxima, pessoal. Deus Até abençoe a mais. vida de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.